eu sou diretora clínica e coordenadora do serviço de anestesia do Hospital Moriá e hoje a gente está aqui fazendo a nossa live do mês para fazer o fechamento do nosso mês da conscientização do câncer de mama. O câncer de mama pode, a frase de que o câncer de mama pode afetar uma em cada 8 mulheres no nosso país. Infelizmente, ele ainda é o câncer que mais mata no Brasil, mas a gente precisa salientar que ele é uma doença curável, tem tratamento e tudo depende muito de boa informação e prevenção. Por isso, a gente está aqui hoje com o Dr. Dácio Quadras Neto, oncologista do nosso hospital, e também com a doutora Roberta Miziara, mastologista do nosso hospital. Boa noite, Roberta e Dácio. Se vocês quiserem se apresentar. Vamos esperar eles entrarem, então. Então, eu vou falando mais ou menos como vai funcionar. Eu estou aqui com algumas questões, várias perguntas que a gente foi recebendo ao longo da semana, e a gente vai direcionando tanto para o doutor Dácio como para a doutora Roberta. Mas todo mundo que tiver qualquer dúvida pode mandar aqui pelo chat que a gente pergunta para os nossos especialistas. A gente vai intercalando as perguntas e direcionando, então, para a área mais da onco e mais para a área da mastologia. A gente está com um probleminha na nossa conexão. Oi, boa noite. Acho que agora deu certo. Não estava dando certo. Oi, Roberta, boa noite. Boa Você quer ir se noite. Tudo apresentando, bem? Tô dando me oi para todo escutando bem mundo? agora. Tava dando, não tava problemas técnicos aqui, mas agora deu tudo certo. Ótimo. Bom, prazer. Meu nome é Roberta, como você falou, sou ginecologista e obstetra e mastologista. E acho que nesse mês, né, que é tão importante aí para a gente encerrar o Outubro Rosa, vai ser um mês que a gente falou bastante aí sobre o câncer de mama, essa doença que é tão importante da gente lembrar e falar. Eu acho que a gente tem que terminar aí com chave de ouro para relembrar não só no outubro, né, mas todos os outros meses aí para as mulheres sempre estarem com isso em dia. Com certeza. Enquanto o doutor Dácio vai conectando, vamos começando com as perguntas, Rô. Vamos, vamos. E aí a gente tinha separado já uma primeira para você. É Combinado. verdade que sentimos um nódulo no autoexame significa que o câncer de mama já está em estágio avançado e não tem mais tratamento? Não, na verdade não. Isso é uma coisa até importante, né? A gente fala aí tanto do autoexame, a gente conversa do autoexame, a gente fala um pouco da importância dele, principalmente no Brasil, em que a gente sabe que o acesso aí à mamografia é um pouco restrito. Normalmente a gente, médicos, então profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, a gente consegue palpar o nódulo aí acima de 1 centímetro, tá? Então, esses nódulos, eles podem ser palpáveis, principalmente por profissional de saúde, acima de 1 centímetro. Às vezes, né, uma mulher, a depender do tamanho da mama, a depender de... Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo.
Então, uma mulher aí, a depender do tamanho da mama, de como, né, ela palpa, tudo isso pode impactar. E não necessariamente palpar esse nódulo quer dizer aí que ele já está em estadio avançado. Não, não, isso não tem relação, palpar o nódulo com estadiamento avançado. Certo. Boa noite, doutor Dácio. Doutor Dácio Quadros, então, é nosso oncologista aqui do hospital. Se você quiser dar boa noite para todo mundo se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Dácio, sou médico oncologista do Hospital Moriá e vamos em frente com a live para tirar as dúvidas do pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Bom, a gente tinha já separado uma primeira pergunta para o doutor Dácio também, então, voltando um pouquinho, a doutora Roberta acabou de falar que sim, então, a gente palpar um nódulo não quer dizer que é um nódulo maligno e que não tem mais tratamento, tá bom? O importante é procurar um médico. E, doutor Dácio, qual a relação entre o uso de anticoncepcional e o câncer de mama? Bem, pessoal, a gente sabe que o uso do anticoncepcional ele é considerado um fator de risco para câncer de mama, né? Então, a gente tem que individualizar bem, né, na indicação. Não significa que quem usa anticoncepcional vai ter câncer de mama. Isso eu acho que é muito importante a gente ter essa diferenciação. Significa que o uso do hormônio em doses suprafisiológicas, né? Então, porque você vai passar a usar aquele hormônio continuamente. Essa exposição ao hormônio pode ser um fator que agregue risco para câncer de mama. Então, como que funciona, né, essa indicação? A ginecologista ela vai ver a história familiar, né, se tem alguma história familiar de câncer de mama. Obviamente que se a paciente tem histórico de câncer de mama, ela não pode usar anticoncepcional, é uma contraindicação absoluta, mas a gente sabe que, infelizmente, agrega o risco, né? Existe um pequeno aumento do risco de câncer de mama para as mulheres que usam anticoncepcional, o que não significa que é contraindicação do uso, tá, gente? Porque senão, obviamente, a gente já não passaria para ninguém. Significa individualizar. Não dá para ir no ginecologista ele te passar anticoncepcional sem fazer uma boa história clínica, tá? Acho que até é importante, né, complementando aí, foi ótimo, acho que teve aquele susto todo, porque a gente também tem que entender um pouquinho que quando a gente fala em risco relativo e risco absoluto, são coisas diferentes. Então, né, quando lançou a reportagem que todo mundo ficou super nervoso no consultório, muita gente perguntou, então aqueles 20%, aquilo não é uma verdade. Então, quando a gente tem aí uma mulher de 50 anos que tem um risco de câncer de mama, por exemplo, de 2%, a pílula agregaria, na verdade, um risco de 2,2% e dependendo do tempo de uso. Então, quanto mais prolongado aí o uso, esse risco é maior. Então, não é esse risco de 20% que todo mundo ficou desesperado. Eu acho que é importante, né, a gente pontuar. É um pequeno risco, né? Assim, não é um Exato. risco, mas a gente sabe que agrega um pequeno risco. Então, isso é individualizar tratamento. Perfeito. O câncer de mama pode ser um fator de risco para o surgimento de outros cânceres, Rô? Na verdade, né, existem as síndromes hereditárias, né? Então, não necessariamente quer dizer que o câncer de mama vai levar a outro câncer, né? Não tem essa relação. Na verdade, nós temos as síndromes genéticas aí que existem as associações de tipo de câncer. Então, o que a gente mais conhece aí, que são os BRCA1, BRCA2, que a gente tem associação de aumento tanto de risco de câncer de mama quanto de risco de câncer de ovário. Então, existem inúmeras síndromes que existem aumento de risco em vários tipos de tumores, mas não que o câncer de mama leve ao aumento desses outros tipos de tumores. Simplesmente a síndrome genética aí que tem um aumento de risco dos outros cânceres também. O que é importante lembrar, né, que quando a mulher tem câncer de mama, a gente precisa se atentar, né? Se ela está na faixa etária habitual para o câncer de mama, então quando a mulher tem um câncer de mama depois dos 50 anos, a gente entende que isso é mais habitual. Mas também a gente avalia o subtipo do câncer de mama, porque quando a gente fala câncer de mama, a gente está falando de diversas doenças, né? O câncer de mama não é uma doença só. A gente vem entendendo que são muitas doenças dentro dessa síndrome câncer de mama, né?
E aí um câncer de mama, por exemplo, triplo negativo, mesmo numa mulher acima de 50 anos, a gente já tem que ficar mais atento se não está associado a uma mutação genética que vai aumentar o risco de ela ter, por exemplo, um câncer de ovário, né? Exato. Ou então uma mulher jovem, abaixo dos 50 anos, ou então principalmente quando ela está antes da menopausa, essa mulher a gente também tem que ficar mais atento, porque sim, ela pode ter alguma mutação que predispõe a vir com outros cânceres, né? Então, a gente também vem entendendo cada vez mais de oncogenética, porque então a gente precisa sempre avaliar essa questão. Ter câncer de mama não aumenta o risco para outros tipos de câncer no geral, mas a gente tem que olhar individualmente para cada paciente, de novo, histórico familiar e histórico pessoal, né? Perfeito, então precisa continuar a pesquisa, né? Tudo isso Sim. direitinho. Doutor Dácio, um nódulo ou algum achado na mama classificado como benigno a um determinado tempo pode se transformar em maligno depois de algum tempo? Veja, é difícil disso acontecer, né? Na prática, assim, quando é um fibroadenoma, aí eu acho que a Mastro tem mais propriedade de falar do que eu, mas é que ela acompanha muito mais as doenças benignas, assim. Mas, em geral, uma doença, quando ela vem lá um achado benigno da mama, né, que é um nódulo, a chance de malignizar é muito, muito, muito baixa, assim, entende? A gente não espera que isso aconteça, tá? É claro que merece acompanhamento, porque aquele tumor benigno, ele tem uma... O que é um tumor benigno? Não é um tumor que não vai para a corrente sanguínea, que não vai para a corrente linfática, que fica ali localizado na mama. Só que quando ele maligniza, que é raro, aí ele passa a crescer mais rápido, mudar de característica. Só que na prática aí, Márcia, você pode complementar, mas a gente não vê, né, muito isso acontecer. Exato. Geralmente a gente vê aquele pequenininho que cresce rápido e já vem com características malignas, né? Exatamente. Exatamente. Quando, né, a gente tem esse achado benigno, aí a gente fica bem mais tranquilo em seguir, em acompanhar essas pacientes, que essa chance aí é super baixa. Normalmente, quando a gente pensa, né, em maligno, a gente já vê nas características dele que tem as características feias. No ultrassom, a gente faz a biópsia, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas aí a gente já tem, né, esses indícios aí de malignidade mesmo. Perfeito. Tem mais uma pergunta, acho que para a Roberta. A prótese de silicone atrapalha o exame de mamografia? E se a paciente for diagnosticada com câncer e tiver uma prótese mamária, precisa tirar a prótese? Aí, então, na verdade, a gente tem até estudos que mostram que a prótese pode ajudar, na verdade, porque como nela, como se ela tivesse uma compressão do tecido mamário ali, a gente conseguiria palpar esse nódulo um pouquinho mais rápido. Então, né, a gente comprime ali a mama, então a gente conseguiria palpar esse nódulo mais rápido. O que a prótese faz, na verdade, na mamografia, a gente tem que fazer como se fossem duas mamografias. Então, quando a gente, né, aperta a mama de uma maneira que a gente chama de crânio caudal e médio lateral, a gente faz isso com a prótese e aí depois a gente faz o que a gente chama de manobra de Eklund, que é como se o técnico ali na hora, a técnica, ela desviasse sua prótese para pegar só o tecido mamário. Então, pacientes que não têm prótese não precisam fazer essas duas vezes. Pacientes que têm prótese precisam fazer. Então, a gente faz tanto a visualização da mamografia com a prótese, tanto sem a prótese, então ela precisa fazer como se fossem duas mamografias. E a questão de tirar a prótese, não, na verdade é individual. Tem pacientes que sim, a depender do tipo cirúrgico que a gente vai fazer com aquela paciente. Então, se às vezes a gente vai tirar só um pedacinho da mama, não necessariamente a gente precisa tirar a prótese. Se a gente for tirar toda a mama, aí sim, a gente precisa tirar a prótese. Então, depende de cada paciente, depende do tipo, do tamanho do tumor, da relação do tumor e da mama. Então, isso é um pouquinho individual, mas não é uma obrigação. Não preciso tirar prótese necessariamente. Certo. Dácio, preciso fazer mamografia, ultrassom e ressonância magnética também? E a partir de que idade? Que é uma dúvida frequente. Bom, gente, a recomendação formal e o que teve impacto em sobrevida, né? Porque a gente tem que entender que a gente pede um exame para rastrear o câncer quando a gente entende que aquele exame altera, né, a evolução da doença. A gente descobrir antes melhora a sobrevida. O estudo foi com mamografia. Então, o que a gente tem de recomendação formal é mamografia e a gente vem trazendo a mamografia para mais cedo. A recomendação no Brasil acima de 50 anos, a gente entende hoje que acima dos 40, né? Assim, seria mais recomendado, porque o câncer de mama ele vem ficando cada vez mais
frequente nessa idade acima dos 40 anos. E aí, quando que entra o ultrassom? Quando a mamografia não é suficiente, porque a mamografia, ela, nas mulheres jovens, aquela a mama que é glandular, que tem muitas glândulas, ela atrapalha a visualização do tecido mamário. Aí o ultrassom é um complemento. Então, em paciente mais jovem, a gente costuma até complementar com o ultrassom, porque a gente já sabe que a mamografia não é tão eficaz assim para visualização. Quer dizer, não é tão eficaz, não. Ela é necessária, mas ela pode deixar alguma coisa passar e aí a gente complementa com ultrassom, tá? Ressonância, aí são casos individualizados, né? Assim, paciente com mais alto risco, aí está recomendado, que tem alguma mutação genética, que tem ou então um risco familiar, né, muito, muito elevado, que a gente chama de risco clínico elevado, sem mutação. Essa paciente aí, a gente está falando de casos excepcionais, né? Mas na prática, a mamografia complementa com ultrassom quando a mama for muito jovem e não dá para ver direito na mamografia. Tá perfeito. O que significa a escala de BIRADS que aparece no laudo do exame? E um BIRADS 2 ou 3 pode evoluir para 4, 5 ou 6, Roberta? Então, na verdade, o BIRADS é como se fosse uma comunicação. É como o médico radiologista, né, que é o médico que faz ultrassom, está conversando aqui com a gente, com o mastologista, com o oncologista, para contar o que ele viu um pouquinho ali no exame de ultrassom que é mais dinâmico. Então, ele é uma classificação. Então, se a gente tem um achado normal, se a gente tem achados potencialmente benignos, se a gente tem achados que são suspeitos. Quando a gente tem o que a gente fala de BIRADS 2, é o que a gente tem de achados benignos. Então, é como se a gente visse uma prótese de silicone ali é um BIRADS 2. Tem uma coisa além da mama, mas a gente sabe que é benigno. Um BIRADS 3 é quando a gente tem um achado que provavelmente é benigno. A chance disso ser maligno só de 2%. Quando a gente tem o BIRADS 3, a gente tem a indicação de fazer esse segmento um pouquinho mais de perto. Então, ao invés de fazer a paciente vê-la daqui a um ano, eu vou pedir para ela fazer aquele mesmo exame. Então, é sempre importante lembrar que se a gente tem um BIRADS 3 no ultrassom, a gente vai repetir o ultrassom. Então, não precisa necessariamente repetir a mamografia. Então, a gente vai repetir aquele exame em 6 meses. Então, a gente faz esse segmento mais pertinho. O BIRADS 4 é aquela janela bem grande aí que a chance de ter algo maligno é de 3 a 94%. E esse BIRADS a gente precisa fazer biópsia. Então, quando a gente tem o BIRADS 4 exatamente por essa janela tão grande aí, chance de malignidade de 3% a 94%, a gente não consegue falar para a paciente, com certeza é maligno, com certeza é benigno. Então, a gente precisa tirar um pedacinho e ver o que está acontecendo. BIRADS 5 é quando eu vejo um nódulo e a chance daquilo ser maligno é maior ou igual a 95%. Então, a gente precisa também fazer a biópsia. E BIRADS 6 é quando a gente já tem o diagnóstico. Então, eu já sei que aquilo é um câncer de mama, eu estou fazendo um exame para poder operar aquela paciente, um exame complementar, um ultrassom complementar. Então, eu já sei que aquele nódulo é um câncer de mama e a gente tem o BIRADS 6. Então, na verdade, não é virar, né? Então, o BIRADS 3, por exemplo, ele pode sim ser um câncer de mama. A chance dele é menos de até 2%, mas ele não viraria um câncer de mama, não seria isso. Perfeito. Doutor Dácio, quando um câncer de mama precisa de quimioterapia e quando não precisa? Essa é uma pergunta bem complicada, gente. É difícil. Mas vamos lá. A gente avalia critérios de risco, né? Para a gente entender por que a gente faz quimioterapia para o câncer de mama. Então, a gente tem algumas indicações para isso, né? Às vezes, uma delas, por exemplo, é quando o mastologista avalia a mama da paciente e vê que aquele tumor, por exemplo, é muito grande, está ocupando uma grande área da mama e que a quimioterapia poderia reduzir o tumor para fazer uma cirurgia melhor. E isso a gente discute com o mastologista, poderia ser uma das indicações, que é fazer a quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de neoadjuvância. Então, algumas pacientes a gente acaba indicando a quimioterapia antes da cirurgia, por conta de redução do tumor só. Outras pacientes a gente acaba fazendo quimioterapia antes da cirurgia porque o tumor é mais agressivo. Lá naquelas características moleculares, ele é um tumor triplo negativo, ele é um tumor que tem o HER2 positivo, que são tumores de mama que a gente sabe que a célula ela prolifera mais rápido, que a gente chama de altamente proliferativos. E esses são os tumores que respondem melhor à quimioterapia. E a gente já sabe que fazer quimioterapia antes, na maioria das vezes, é melhor do que fazer quimioterapia depois.
Então, acaba que essa paciente vai receber quimioterapia. Então, tumores mais agressivos, tumores grandes que a gente quer reduzir, né? Ou tumores que depois da cirurgia, a gente, por exemplo, fez a biópsia, daí foi lá, fez a cirurgia. Quando a gente avaliou todas as características do tumor, ele tem algumas características que indicam mais agressividade. Aí a gente faz uma somatória ali para poder fazer essa decisão. Ou então a gente se baseia em testes genéticos, quando a gente tem a oportunidade de pedir, que nos auxiliam para dizer, esse tumor aqui tem um risco mais alto. E aí, para que serve essa quimioterapia? Para matar qualquer microcélula que acabou saindo do tumor e foi pela circulação linfática ou pela circulação sanguínea. E aí a quimioterapia vai fazer o papel ali nessas células que estão circulando, para tentar evitar dessa doença se tornar uma doença sistêmica, que faça algum tipo de metástase, né? Então, essa é a ideia da quimioterapia. É bem individualizada a indicação, mas basicamente essas são as principais. Ou seja, vai depender muito de cada paciente e do tipo de tumor que ela tem, né? Exato. Eu sempre falo no consultório, né, que a gente não pode comparar uma paciente com a outra, de jeito nenhum, porque às vezes o paciente fala, nossa, meu tratamento está muito diferente. Na verdade, a gente sabe que cada paciente é uma e cada tumor é diferente do outro. Então, o tratamento não é igual, né? Assim, totalmente diferente, assim. Apesar de ser o tal do câncer de mama, né? Perfeito. E aí, talvez venha meio nessa esteira. Por que a Angelina Jolie tirou as duas mamas sem ter câncer? E essa é a melhor saída, já tirar as mamas para não ter problema? Acho que a Roberta na verdade, né? assim, o que acontece é que a Angelina Jolie tinha uma mutação genética, né, que é a que a gente conversou. Então, o BRCA, que é a mutação genética que ela tinha, com o passar do tempo, a chance da Angelina Jolie, por exemplo, ter câncer de mama era até 80%. Então, nessas pacientes em que a gente tem mutações genéticas, e isso a gente também tem que se atentar, que isso também é individual. Não necessariamente todas as mutações genéticas que aumentam a chance de ter câncer de mama precisam ou têm indicação de fazer o que a gente chama da adenomastectomia profilática, ou seja, retirada das duas mamas profilaticamente ou preventivamente, digamos assim. O caso dos BRCAs, tanto 1 quanto 2, a gente tem essa indicação, sim, se for um desejo da paciente. Então, também não é algo mandatório. Então, se a paciente tiver o desejo de operar as mamas, e lembrando que a gente não zera esse risco. Não é que a gente fez essa cirurgia e a partir de agora ela não tem nenhum risco em ter câncer de mama. A gente tem uma diminuição muito importante, mas a gente não consegue tirar toda a mama, né? Hoje em dia a gente não faz uma amputação da mama, ainda bem, os tratamentos evoluíram muito. Então a gente sabe que a gente tira a mama, reduz o risco, mas a gente ainda precisa seguir essa paciente. Se for um desejo da paciente, sim, essas pacientes têm indicação, mas elas também podem fazer um segmento aí que a gente chama de alto risco, que aí entra a ressonância e o segmento com um médico, para a gente seguir aí ressonância, mamografia, ultrassom um pouquinho mais de perto. Mas ela tem indicação, mas não é obrigatório, não é mandatório. A gente tem que lembrar, né, gente, que tirar as duas mamas tem suas consequências, né? Assim, ela pode ter bastante complicação, o paciente pode conviver com dor, ou então pode ter complicação cirúrgica. Então, por isso que a gente não sai indicando, né, mastectomia para todo mundo. Né? Então, isso com certeza não é a recomendação. Você fazer uma. Além de a gente entender que muitas vezes isso não vai reduzir, não vai zerar, né, o risco do câncer de mama voltar, porque isso é uma dúvida muito comum nos nossos consultórios, né? A paciente às vezes tem um câncer de mama e ela fica muito preocupada porque ela ou já queria tirar as duas mamas inteiras de uma vez, ou ela queria tirar a mama inteira, porque ela entende que às vezes tirar uma parte da mama é pior do que tirar a mama toda. E na verdade não é, né? A gente já tem estudos, né, Roberta? A gente tem estudos já que deixam a gente muito tranquilos em relação à cirurgia, não precisar ser essa cirurgia radical. E a Angelina Jolie é o caso de exceção, né? A gente tem as exceções são as pacientes que têm as mutações e pacientes que têm um alto risco clínico. Essas pacientes a gente vai ter que conversar aí sobre uma cirurgia um pouquinho mais radical que a gente chama de cirurgia redutora de risco, que é o que a Roberta falou, tá? Agora, não é simples a gente ir lá e tirar as duas mamas, porque a gente sabe que a paciente vai conviver com as consequências da cirurgia, né? Então tem que ser muito bem indicado. Exatamente. Isso é algo que a gente sempre tenta falar bastante, né? Que a mastectomia ela é igual ao tirar um pedaço da mama com a radioterapia.
Então a gente sabe que os benefícios são os mesmos, então a gente consegue conversar. Em alguns subtipos é até melhor. E Exatamente. a gente consegue, né, colocar isso para as pacientes e explicar para elas entenderem que não é tirar a mama, não é quer dizer que está fazendo um tratamento melhor, né? É o que a Roberta falou, a gente já sabe, a gente já tem conhecimento que às vezes você fazer o quadrante ali, ou o setor, que é tirar uma parte da mama, e depois fazer a radioterapia e o tratamento é superior a fazer a retirada da mama inteira. Então é tudo muito bem estudado, né? Esse radicalismo cirúrgico ele não traz benefício em todo mundo, assim. Por isso que essa pergunta do por que não tira as mamas de todo mundo, né? Isso não tem indicação, tá? Não teria indicação pelo impacto negativo que isso traria. Mais negativo que positivo, com certeza, né? Legal. Por outro lado, é um alento para paciente que tem um diagnóstico saber que não necessariamente vai ter que fazer uma cirurgia super radical, né? Que hoje Exato. tem Exatamente. alternativas menos radicais. Perfeito. Posso ter câncer de mama, mesmo que ninguém na minha família, mãe ou pai, tenham tido, na família da mãe ou pai, tenham tido câncer de mama? Ou seja, uma pessoa que não tem nenhum antecedente familiar pode ter câncer de mama mesmo assim? Olha, gente, essa é a maioria dos casos, na verdade, né? O câncer de mama, a maior parte das vezes, ele é esporádico. O que que significa esporádico? É uma mutação que acontece na célula e com a história familiar, né? Então a gente sabe que apenas 10, em torno de 10, até um pouquinho menos, 10% das vezes é que tem relação com o histórico familiar ou com algum tipo de hereditariedade, né? Que é isso, que é ter uma história familiar positiva e você herdar aquela mutação que favoreça uma formação de um tumor. Mas 90% das vezes pode acontecer de forma de não ter nenhuma história familiar e o câncer acontecer. Então sim, ele pode acontecer mesmo sem nenhum histórico familiar. Então, pessoal, a gente precisa ficar esperto, não é só porque não tem ninguém na família que não tem que se cuidar, né? E a polêmica do desodorante antiperspirante, é um mito ou tem um fundo de verdade? E aí, Roberto? Gente. Ai, olha, essa é uma polêmica mesmo. A gente não tem algo assim super batido no Não, martelo de estudo, nada disso. Então, zero, tem gente. algumas pessoas que falam que o alumínio poderia causar, mas não Isso. tem nenhum estudo que mostre isso. O INCA fala para a gente usar o desodorante, continuar usando aí todos os nossos produtos de higiene. Claro, né, que a gente não vai abusar da exposição a todas as coisas, mas não tem nada que tenha relação que o uso de desodorante cause câncer de mama, não. Isso podem ficar tranquilos. A gente tem estudos já, na verdade, tem estudo até maiorzinho já que saiu assim, que não tem essa relação, não existe, não se comprovou. E a gente tem que se basear na ciência, né? A gente começa, existem os geradores de hipótese, isso é normal, a gente sempre vai gerar alguma hipótese, e em algum momento alguém falou, poxa, o alumínio, Exato. então o desodorante é na axila, é próximo da mama, então a gente não faz muito sentido se for pensar, nem fisiologicamente falando, porque o desodorante está na axila, tem um monte de face ali, até chegar no tecido da mama, acho que nem chega. Não chega, com certeza. Eu gosto de falar para as pacientes que, assim, câncer de mama, tudo é como se fosse um acidente de avião, né? Nunca é uma coisa só. Nunca foi Exatamente. o alumínio que causou. Então, são vários fatores aí até a gente conseguir chegar ali no desenvolvimento do câncer. Então, nunca, né, a não ser uma mutação genética, algumas outras coisas, mas não tem essa relação isso causou isso. Então, é multifatorial, né? São muitas coisas envolvidas ali para a gente chegar naquele momento. Eu sempre tranquilizo em relação ao desodorante, eu sempre falo que não tem relação, e a minha próxima pergunta eu sempre faço, você está fazendo atividade física? Porque daí quer trocar o desodorante, mas não faz atividade física, não está fazendo sentido, né? Você tem que fazer atividade física, porque isso sim previne a recidiva do câncer e tudo mais, e o desodorante não adianta muito trocar, porque não tem nenhuma evidência, né, para isso. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, desodorante liberado, pessoal. Os doutores comentaram bastante sobre a individualização do tratamento. Quando a rádio, bom, a quimio vocês já explicaram, mas quando a radioterapia é indicada e uma substitui a outra? Não substitui, tá? A radioterapia é um tratamento diferente da quimioterapia, então o intuito da radioterapia é evitar recidiva local.
A gente fala que a radioterapia chega onde o bisturi do cirurgião não chegou. O cirurgião vai lá, faz a retirada do tumor, né? Deixa com uma margem boa para que não, a gente entende que ele tirou tudo. Só que às vezes uma microcélula está ali, ele não consegue ver visualmente, ou uma célula que já está um pouquinho mais profunda. Então a radioterapia, a ideia é eliminar essas microcélulas que possam ter sobrado, né? Quando que ela está indicada? Toda cirurgia conservadora, ou seja, toda cirurgia que é feita a retirada de uma parte da mama, ela precisa de uma complementação com radioterapia. Para quem tirou a mama toda, para tumores maiores de 5 centímetros, aí sempre a gente acaba indicando radioterapia. Quando ele é menor que 5 centímetros, aí a gente discute a indicação, mas em geral não precisa. Quando tem comprometimento de linfonodos ali da axila, né, os gânglios axilares ou algum linfonodo próximo ao tumor, aí a gente indica também a radioterapia, mesmo que tire a mama toda, aí costuma fazer a radioterapia só nas drenagens, que a gente fala, que é na axila e na fossa supraclavicular, que fica aqui em cima. Então a fossa supraclavicular é a axila e a mama acabou entrando aí como indicação de radioterapia. Basicamente, cirurgia que não foi retirada a mama toda, tumores grandes, né, quando foi tirada a mama toda, e acometimento de gânglios axilar, né, daí precisa fazer a radioterapia para diminuir a chance daquele tumor voltar no local. E a quimioterapia é aquilo que eu expliquei antes, é para matar as células que estão circulando no sangue e na linfa, né, então são tratamentos complementares, não dá para a gente substituir um pelo outro. Perfeito. A termografia é uma boa alternativa para detectar o câncer de mama? Olha, a gente não indica a termografia. Assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia e todos nós, assim, mastologistas, oncologistas, a gente não indica a termografia, a gente não tem esse respaldo. Ela não diminui a mortalidade como a mamografia. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ter muito em mente que ainda a gente sabe que muitas vezes é incômodo, não é um exame, né, que a gente fala, ai, que ótimo, a gente vai fazer mamografia, ele é zero de incômodo, mas ele ainda é o que reduz a mortalidade, ele ainda é o que consegue, né, colocar a gente aí no diagnóstico precoce e ter taxas tão boas aí de cura do câncer de mama, chegando a 95% nos estadiamentos iniciais. Então, acho que isso é muito importante. Não, a termografia não entra no rastreamento, então é a mamografia. Se a gente precisar, a gente complementa com ultrassom, se precisar, complementa, né, usa a ressonância. Mas a gente ainda usa a mamografia, ele ainda é nosso exame de escolha e nossa primeira escolha. Perfeito, maravilha. Displasia mamária é um fator de risco para o câncer de mama? As displasias, né, as lesões pré-malignas, a gente tem algumas lesões que a gente... A hiperplasia ductal, a hiperplasia lobular, que chama de atípica, né, e algumas lesões de displasia, que é quando a célula muda o jeito dela, mas ela não chega a ter características de uma célula maligna, que é aquela célula que invade, né, como eu falei anteriormente. Então, ela infelizmente é um fator de risco, sim, para o câncer de mama, né? Essas lesões a gente chama de lesões pré-malignas. E aí essas pacientes, elas têm que ser avaliadas, assim, com mais cuidado, né? Porque elas têm mais risco de ter câncer de mama. E aí o acompanhamento delas é um pouquinho diferenciado, né? Assim como até mesmo, muitas vezes, a gente indica uma profilaxia medicamentosa, tá? Que dependendo do caso, aí ela passa até a ter um tratamento preventivo a fazer, que ela passa a ter um risco clínico maior. Então, isso sempre é discutido com o mastologista, o oncologista e a paciente, né? Mas sim, é um risco maior de câncer de mama. Essas lesões, né, são marcadoras de risco, né, muitas vezes, né? Então, essa paciente entra em um alto risco, a gente até muitas vezes segue ela de maneira diferente. Então, elas precisam estar aí um pouquinho mais de perto. Perfeito. A Ana Azevedo, paciente da doutora Roberta, está falando que foi assim que ela descobriu o papiloma, acompanhando a cada 6 meses com a doutora Roberta. O que importa é fazer exames periódicos. Isso mesmo, Ana. Beijo! Outra perguntinha. Quem tem exame genético positivo? Meio que a gente já falou, né? Mas como veio agora do chat, quem tem um exame genético positivo e já teve câncer de ovário, corre o risco de ter câncer de mama? Dependendo da mutação que veio, né? Porque daí tem que ver qual é a mutação que veio lá no ovário.
Então, a gente sabe que tem marcadores que são comuns, né? Mutações que acontecem tanto na mama quanto no ovário. Por exemplo, o BRCA. BRCA acontece nas duas doenças. O BRCA, que é o mais comum, então sim, se for um BRCA, tem aumento do risco de câncer de mama, e aí tá até mesmo, tem que discutir aquela cirurgia que a gente estava comentando anteriormente, discutir com a paciente, e no mínimo tem que seguir essa paciente bem de pertinho, fazer exames aí mais frequentes e também diferentes do que seria com uma mulher com risco normal de câncer de mama, tá? Então, sim, tem risco. A maior parte delas acabam sendo conjuntas, né? As mutações mama-ovário. Algumas não. Então, depende um pouquinho. Essa resposta, a maioria sim, mas algumas não. A gente teria que ver qual mutação que é, tá? Por que as mulheres que não amamentam têm mais chances de desenvolver câncer de mama? Na verdade, a gente tem a formação final, então a mama, né, ela tem várias formações ali, desde o nosso nascimento até a formação final. Quando a gente termina de formar essa mama, é quando a mulher engravida e ela amamenta. É como se a nossa mama terminasse de se desenvolver naquele momento e aquelas células ficassem bem específicas para aquilo. Então, aquela célula ela fica super específica para ser uma mama. Então, quando a gente não tem esse término ali, esse término de evolução da mama, digamos assim, se posso falar dessa maneira, a gente tem um aumento de chance de risco de câncer de mama porque as células ficam mais indiferenciadas. Então, elas não se terminaram ali, não foram até a sua formação final, e elas têm mais chance de, na hora da divisão celular, ter algum erro e a gente ter o câncer de mama. Claro que, né, quem não amamentou vai ter câncer de mama, isso não é uma verdade. É só um fator somado àquele todos os outros fatores e vários fatores que a gente conversou aqui um pouquinho que aumentam o risco de câncer de mama. Eu costumo dizer que a amamentação é um fator protetor, né? Assim, talvez quem não amamente, claro, talvez, não sei se não amamentar é um grande fator de risco, né? Amamentar, sim, faz proteger mais contra o câncer de mama, né? Acho que seria mais isso, assim. Quando você amamenta, você tem um fatorzinho de proteção, né? Quando você não amamenta, talvez não seja um grande fator de risco, né? Assim. Exato. Daí tem alguém que está assistindo lá presente, diz que a informação faz parte da cura. Seguindo, como os nossos hormônios aumentam o nosso risco de termos câncer, o câncer é alimentado pelos nossos hormônios? Bom, funciona assim, a célula do câncer, ela tem receptores. Os receptores, eles são como fosse um jeito do que está circulando no sangue se comunicar com o núcleo lá dentro da célula para passar um comando, né? E aí a célula do câncer de mama, ela tem, não todos os tipos de câncer, né? Mas os cânceres que a gente chama de luminais, né? Eles são os cânceres que têm esse receptor de estrogênio e de progesterona. Ou seja, o estrogênio é capaz de se ligar naquela célula e mandar uma mensagem. E a progesterona também é capaz de se ligar naquela célula e mandar uma mensagem e aí fazer com que a célula se prolifere mais. Então, é dessa forma. Então, o hormônio ele vai, se comunica com aquela célula e aquela célula fica mais ávida, né? Ela fica mais propensa a se comunicar com o hormônio que vai trazer uma mensagem lá para o núcleo para proliferar, para se multiplicar. Então, é dessa forma, é meio tentando explicar de uma maneira para ficar mais compreensível, tá? Perfeito. O apoio da equipe multidisciplinar e também a ansiedade da família, como isso é conduzido? Acho que o apoio da equipe multidisciplinar é, assim, importantíssimo, né? Acho que ninguém faz nada sozinho, então o mastologista não faz nada sozinho, a gente precisa do oncologista, da fisioterapeuta, a gente precisa do dentista, a gente precisa de muitas pessoas ali para a gente conseguir dar todo o apoio e suporte para aquela paciente. A gente sempre, né, claro que a parte, né, da saúde mental, a gente está nesse momento que a gente conversa tanto sobre a saúde mental, isso é super importante, então ter aquele apoio familiar é muito importante, mas eu também gosto de falar um pouquinho que a gente precisa, mas também não é 100%. A gente conhece, né, pacientes que às vezes não tem tanto apoio, às vezes pacientes que chegam ali, estão somente elas, e a gente consegue, né, ajudar aquela paciente
todos nós, em conjunto, e aquela paciente sair desse momento, o que eu sempre gosto de falar é exatamente isso. Quando a gente está ali, a gente consegue descobrir esse câncer de mama bem no início, a gente consegue tratar, vai ser um período, vai ser uma fase, mas vai passar, né? A gente consegue juntos aí conseguir, nesse ano, normalmente, que a gente fica bem perto da paciente, dar um apoio, dar um suporte, mas claro que ter um suporte familiar é bem importante, mas também, né, eu acho que a gente tem que tirar esse estigma de que sempre precisa, porque não é todo mundo que tem esse suporte aí familiar sempre, então acho que a gente está ali junto com a paciente para dar todo esse apoio. Não dá para viver sem, né? Equipe multidisciplinar, eu acho que isso não tem como, né? E em termos científicos, a gente já tem inúmeros trabalhos que mostraram que os pacientes que foram acompanhados por equipe multidisciplinar vivem mais, né? Porque elas têm uma assistência muito melhor. Então, sim, isso a gente não tem nenhuma dúvida que a gente precisa de todo mundo envolvido no tratamento de uma doença que é complexa, né? E de um paciente também que está passando por um tratamento intensivo. Porque todo mundo que vive o diagnóstico do câncer vive um diagnóstico que vai trazer uma mudança muito importante, assim, naquele momento que precisa se dedicar ao tratamento, que precisa lidar com as questões emocionais e todos os estigmas, né, que o diagnóstico do câncer traz. O que eu sempre costumo dizer em relação à parte da saúde mental é que a gente tem que viver uma fase de cada vez, né? Porque acaba que às vezes a gente fica muito ansioso e quer saber tudo que vai acontecer, todos os tratamentos. E eu sempre falo, calma, agora a gente está esperando o resultado da biópsia, por exemplo. Às vezes eu falo assim, mas eu vou fazer PET scan, eu vou fazer quimioterapia. Calma, agora vamos esperar o resultado da biópsia. Aí, sabe, passo a passo para que a gente possa respirar fundo e ir tomando as decisões mais corretas e fazer aquele plano terapêutico para o paciente mais adequado possível. E sempre em conjunto, né? Nunca sozinho. Incluindo o paciente e a família na decisão, né? É super importante o paciente participar. Eu acho super adequado, assim, hoje a gente tomar decisão sozinho e falar, ser mandatório com o paciente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não é a melhor abordagem, né? Porque a gente tem que entender os valores que aquele paciente traz. Então, sempre é importante a gente perguntar para o paciente, assim, se ele tá confortável, qual que é a opinião dele sobre aquilo, e a gente, como profissional de saúde, orientar o que a gente tem de base científica. Olha, o que a ciência fala é melhor você ir por aqui. Às vezes o paciente, por os valores dele, não quer. Daí a gente vai dar uma outra solução. Então, todo mundo participando para que tanto a parte científica, o tratamento da doença esteja adequado, quanto o psicológico, o emocional do paciente esteja de acordo com aquele momento que ele está vivendo, né? É complexo, não é fácil, mas a gente tenta sempre fazer o melhor, né, para que aconteça isso. Exato. Perfeito. Se os homens também podem ter câncer de mama, o que eles podem ou devem fazer para diagnosticar a doença? A mamografia também é indicada? A chance, né, de um homem ter câncer de mama é de 1%, então é bem diferente, né? Claro, um fator de risco para a gente ter câncer de mama é ser mulher, então a chance aí do homem ter câncer de mama é de 1%. A mamografia está indicada em casos em que a gente palpa o nódulo, né? Como o homem, ele não tem uma indicação de segmento. Mesmo aqueles homens de alto risco, em que tem mutação, a gente não fica fazendo mamografia como a gente faz nas mulheres, né? Então, quando a gente palpa um nódulo, então se tem um homem que chega no consultório, ele palpou um nódulo, a gente pede um ultrassom e a mamografia para avaliar aquele momento numa alteração de exame físico. Como ele tem quase nenhuma mama, muito pouca mama, normalmente esses nódulos aparecem mais rápido. Então, diferente da mulher que a gente tem mais tecido glandular, os homens, como a mama é bem próxima ali ao tórax, logo que o nódulo aparece, normalmente esse nódulo é palpável e a gente consegue complementar aí com os exames a depender desse exame físico. Mas a gente não tem um rastreamento, precisa um homem que fazer mamografia. Isso não, de rotina, né? Perfeito. Sobre a obesidade. Todos falam da obesidade, que ela pode causar câncer. Como isso acontece e por quê, doutor Dácio? A obesidade, né, o que acontece? Lá no tecido gorduroso, a gente tem uma conversão dos hormônios. Então, a mulher produz hormônio no tecido gorduroso. Então, a gente sabe que aquela mulher a gente sabe que a obesidade está bem relacionada ao câncer na mulher pós-menopausa. Então, isso a gente não tem nenhuma dúvida. Ou seja, a mulher já está na menopausa, os ovários já pararam de funcionar,
mas ela continua produzindo o hormônio feminino na gordura, né? Porque a gente tem uma enzima lá que faz essa produção. E aí o que acontece é que quanto mais gordura, mais hormônio, né? E quanto mais exposição ao hormônio, mais risco de câncer. E para quem já teve o câncer, mais risco do câncer voltar, mais risco do tratamento funcionar menos. Então a gente já sabe que, infelizmente, o sobrepeso e a obesidade estão relacionados a piores desfechos, né? As mulheres acabam respondendo um pouco pior ao tratamento, acabam tendo mais chance do câncer voltar e acabam tendo mais chance de ter o câncer pela primeira vez. Nas mulheres pré-menopausa, ou seja, que ainda tem o ciclo menstrual normal, a gente tem não tão estabelecido isso, mas a gente sempre recomenda de qualquer maneira não ganhar peso e tentar se manter no peso adequado, até por todos os inúmeros outros fatores de risco, né, que isso podem gerar. Mas basicamente a explicação é que tem essa produção hormonal aumentada e que tem a obesidade também está relacionada a riscos mais inflamatórios. E isso provavelmente faça parte aí da formação da célula cancerígena. Até para a cirurgia, né? Falando aqui, é uma mastologista na parte cirúrgica, então né, a gente sabe que a obesidade ela tem mais potencial de complicação durante o procedimento cirúrgico, então também é importante aí para a gente pensar que como sendo uma das etapas aí do tratamento do câncer de mama, então a perda de peso, né, a manutenção de um peso ideal é muito importante aí também para essa fase da cirurgia. Quando a paciente topa, né, porque eu sempre discuto isso com ela, o endocrinologista é bem meu parceiro, assim, nos tratamentos, porque em geral eu sempre encaminho para acompanhamento da perda de peso, ou então para manutenção do peso para quem tem essa dificuldade, tá? Ou quem tem a doença mesmo, obesidade. Aí geralmente é super importante, sempre acabo recomendando, conversando, né? E isso tudo também tem que ser orientado obrigatoriamente, né? Perfeito. Então, prevenção e ajuda no tratamento, né, pessoal? Então, o exercício e controle do peso é importantíssimo. Bom, a mulher que tirou a mama perde a sensibilidade no local? Sim, né? Acho que essa é uma das grandes questões, né? Quando a gente fala das cirurgias ali profiláticas, então, sim, é uma mama diferente, né? A gente não consegue. É como se fosse uma mexerica, digamos assim, uma laranja. Quando a gente tira todos os gominhos e fica ali só a casca, na cirurgia a gente não consegue visualizar ali aquela parte de nervos, todas em que a gente chega e tem essa sensibilidade. Então, a mulher perde sim a sensibilidade. É uma mama que se torna um pouco mais fria também, então não é uma mama tão quente, né? Então, como a gente tira todo aquele recheio da mama, então ela tem esse comportamento de ser uma mama um pouquinho mais fria, com menos sensibilidade. Então, sim, esse também é um dos fatores de porque a gente não sai indicando a retirada das mamas para todas as mulheres. Aproveitar para falar também uma coisa importante, né, que é um fator meio comum no consultório, é a dor, né, pós-mastectomia ou pós-quadrantectomia. Tem aquela sensação de formigamento, ou às vezes falam sensação de picada de formiga, pontada, ferroada. Isso gera bastante pânico, às vezes, nas pacientes que já operaram, porque ela pensa que aquilo pode ser uma recidiva do tumor, né? Então, geralmente, eu sempre oriento que isso faz parte, né? Que, claro que o que eu quero dizer é que a gente não precisa viver com dor, a gente já tem tratamento para isso. A gente tem que avaliar o quanto aquela dor está incomodando e o quanto aquela dor está sendo assim, restritiva para a vida da mulher, e a gente pode indicar um tratamento para essa dor. Mas que essa dor não significa que o câncer está voltando, né? Isso é uma sequela da cirurgia, né? E que eu quase brinco assim, olha, eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que operou que tem dor zero, assim. Todo mundo, uma pontadinha, uma picadinha, uma sensação local acontece mesmo. Isso aí acaba que no pós-operatório, e às vezes por longos períodos, isso é bastante comum, né? Tem uma pergunta: como funciona aquela touca que faz com que o cabelo não caia depois da quimio? Existe essa touca? Existe. Tem uma touca que a gente chama de crioterapia, né? Ou seja, ela é uma touca que você coloca durante a infusão da quimioterapia, na hora da quimio. O que ela faz? Ela, com o frio, o gelado, ela faz o vaso sanguíneo contrair. E aí a quimioterapia ela chega menos no couro cabeludo. E hoje em dia tem um desenvolvimento até de luva e também para os pés, para tentar diminuir a chegada da droga
nessas extremidades, tanto couro cabeludo quanto mãos e pés, para diminuir os efeitos tóxicos tanto para os nervos da pontinha dos dedos, quanto para a queda do cabelo. Não, assim, não chega a ser 100% eficaz, né? Assim, existem quimioterapias que são muito tóxicas para o cabelo, para queda de cabelo, e daí para essas acaba que tem, mesmo com a touca, pode cair. Agora, para outras que são um pouquinho menos tóxicas, às vezes realmente tem uma eficácia boa. É incômodo, porque é gelado, então acaba. E também, como ela é ligada no motorzinho, ela faz barulho. Então, às vezes, o paciente se incomoda um pouquinho, tanto com o barulho quanto com a questão que gera um pouquinho de dor no couro cabeludo pelo gelo. Mas sim, é assim que ela funciona. A ideia é diminuir a chegada da quimioterapia naqueles vasinhos sanguíneos. Legal. Ainda sobre a quimioterapia. Existem quimioterápicos que são em comprimido e elas são mais eficientes ou menos eficientes que as injetáveis? Existe quimioterapia oral, né, que são os comprimidos. Elas só são diferentes. Não é mais eficiente, não é menos eficiente, é só o jeito de funcionar, tá? Então, para algumas situações a gente tem estudos que mostram o benefício da quimioterapia oral, mas isso é totalmente individualizado, né? Então, sim, existe quimioterapia via oral e ela só é um jeito diferente de fazer quimioterapia. Ela não é mais forte, ela não é mais fraca, ela só é diferente. Certo. De novo, só vamos repetir. É verdade que a reposição hormonal aumenta a chance de desenvolver câncer? Acho que deve estar falando da reposição pós-menopausa, né? Sim, é a mesma, um pouquinho até parecido, né, com o que a gente conversou do anticoncepcional, né? Teve um estudo super grande alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, que chamava WHI, em que ele foi tendo esse primeiro momento que ele mostrou que teve um aumento do risco das pacientes que faziam uso de terapia de reposição hormonal. Então a gente sabe que sim, na verdade ela tem um aumento sim, né? A gente não pode falar que esse não existe, que é zero, mas quando a gente tem que avaliar um todo, a paciente como um todo. Então a gente sabe que essa paciente que também não faz terapia de reposição hormonal, ela tem mais risco cardiovascular, porque o estrogênio é o protetor, né? Proteção ali para o risco da mulher. Então, essa paciente tem que ser vista individualizada. Então, tem algumas pacientes que sim têm indicação para fazer terapia de reposição hormonal e algumas pacientes que não. Então, depende da paciente, mas existe sim um aumento pequeno, mas ele existe. E ainda sobre a químio, na verdade, nossa última pergunta. Durante o tratamento da químio e após, eu não menstruo mais. Tem algum problema? Até vi que foi minha paciente que perguntou, a Ângela. Ângela, um beijo para você também, viu? Ó, não menstruar com a quimioterapia é um efeito colateral, né? A gente sabe que a quimioterapia, ela pega células que se multiplicam, e o ovário é um sítio, né? Um lugar onde as células se multiplicam, e acaba que a quimioterapia, ela atua nos folículos lá do ovário e pode induzir a menopausa. Quanto mais jovem a paciente, menos chance disso acontecer, porque a paciente tem mais reserva, tá? Quando a paciente já está numa idadezinha mais próxima ali a chegar na menopausa, em torno dos 45 para cima, tem muita chance de fazer a quimioterapia e a quimioterapia acelerar e induzir a menopausa. E acaba que isso, por conta do tumor, quando o tumor ele é que a gente fala alimentado por hormônio, lá, o receptor de estrogênio, Acho que travou, né? Será que foi só o Dácio que... Eu não tô vendo ele, acho que ele travou mesmo. Então, será que ele está voltando? Deve ter caído o sinal. Bom, na verdade, uma pena, mas a gente já estava se encaminhando para o encerramento da live. Não sei, você tem mais alguma consideração para fazer?
Não, acho que o que a gente conversou, né, um pouquinho dessa quase uma hora, acho que é importante a gente sempre lembrar desse segmento. Então, a gente ir ao médico, fazer o rastreamento com a mamografia, acho que a gente precisa, né, ter esse momento de autocuidado. Às vezes a gente acaba deixando, a vida é tão corrida, a gente acaba deixando nosso autocuidado mesmo de lado. Então, acho que esse momento, o outubro vem aí para a gente lembrar que esse momento é o mês que a gente quer lembrar de você fez seus exames, você checou todos os resultados, você foi ao médico. Então, acho que isso é muito importante para a gente ter sempre em mente que a gente tem que estar em primeiro lugar para a gente dar conta aí de toda essa correria da vida. E que a gente está aqui, né? Todos os médicos, a equipe multidisciplinar, toda a equipe de saúde, a gente está sempre aqui para dar, esclarecer, tentar esclarecer, levar a informação da melhor maneira possível. E aí, né, eu acho assim, seguir, lembrar que não tem receita de bolo, cada paciente tem um tratamento diferente. E também lembrar que caso a gente tenha um diagnóstico, também é uma coisa que não é mais, né, a gente não necessariamente vai precisar tirar a mama, fazer uma químio, amarrar super pesados. Então, assim, e tem muita coisa, né, que permite uma cura e uma qualidade de vida legal depois, né? Exatamente. Acho que a gente está nesse momento, né? A gente não ter uma receita de bolo mostra quantas opções a gente tem. Então, a gente individualizar aquele tratamento mostra quantas opções hoje a gente tem de tratamento em que a gente consegue elevar essa cura da paciente a 95% aí nesses estadiamentos iniciais. Então, é importante façam mamografia anualmente e façam os seus check-ups aí anualmente. Então, vamos encerrar, vamos agradecer a participação de todos. Um obrigado especial para a doutora Roberta e para o doutor Dácio. Essa live vai ficar disponível no perfil do Moriá no Instagram e no YouTube também. Se alguém eventualmente tiver alguma dúvida que não deu tempo da gente responder, pode mandar aqui e os doutores vão responder depois, tá bom? Obrigada Pessoal, e boa noite a todos. obrigado, viu? Desculpa aí eu cair. Acho que a Mas, internet. Dácio, quer fazer suas considerações finais? A gente tem uns minutinhos. Obrigado, gente. Ó, desculpa que eu caí, agora eu consegui voltar. Foi um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que a mensagem foi muito legal, essa troca. Eu sempre falo que a informação é poder, né? O jeito de... A gente precisa se inteirar, tanto quem tem o câncer de mama, quanto por ser mulher, a gente já precisa se inteirar da doença, né? Para fazer a prevenção adequada, a gente tem muita tecnologia hoje que consiga ajudar essas pacientes a fazer o diagnóstico cedo, a fazer um tratamento adequado e quando a paciente faz o diagnóstico da doença, a gente consiga se informar o máximo possível, né? E eu sempre, esses dias, inclusive, eu conversei. Quem é de Google, tudo bem ir para o Google e depois tirar suas dúvidas. Quem não é de Google e gosta de conversar diretamente com o médico, conversa diretamente com o médico. O importante é se sentir confiante. E quanto mais a gente sabe, em geral, mais confiante a gente fica e mais participa das decisões, né, de maneira mais sábia. Então, acho que é super legal esse tipo de evento aqui, é muito bacana a gente poder trocar. Então, acho que é isso. Boa noite a todos. boa noite, Obrigada e gente. até o mês que vem. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.